Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os 12 principais erros que os pais cometem com bebês até 3 meses. Bebê nos primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 3 meses, onde a gente está acostumando, com tudo, querendo fazer tudo certo, a gente tem aquela preocupação enorme. Mas vocês sabiam que é nesse período que justamente a gente comete mais erros e muitas vezes são erros que a gente comete tentando acertar. Então por isso que eu achei importante fazer o vídeo de hoje, falando sobre os principais erros que pais e mães cometem com seus bebês de até 3 meses. Fique ligado aqui que você vai se surpreender com muitos desses erros que são cometidos. Então assista e compartilhe para evitar que isso aconteça. E antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, um recado bem importante por aqui. Tá gostando dos vídeos do Macetes de Mãe? Então aproveita e já deixa um like aqui, que você vai me ajudar bastante. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bacana, é relevante e vai mostrar para mais famílias. Se não é inscrita, inscreva-se e se já é inscrita, clica no sininho para receber sempre alertas de novos vídeos. Primeira coisa, primeiro erro, achar que todo choro é fome. Tendência de pai e mãe, bebê chorou é fome, bebê chorou é fome, bebê chorou é fome. Parece que não existe nenhum outro motivo para o choro do bebê. Na verdade, sim, o bebê tende a chorar muito nessa idade por fome, mas muitas vezes o bebê está chorando por outros motivos. Por exemplo, ele está com sono e não está conseguindo dormir sozinho, ele está com a fralda suja, ele está com calor, ele está com frio, ele está com excesso de estímulos. Então, todos esses motivos podem ser motivos do choro do bebê até 3 meses e não é sempre fome. Então, na hora que você for pensar, ai, meu filho tá com fome, pum, vou dar o peito. Pare, observe se não é um desses outros motivos e aí, confirmando que não, obviamente, você oferece o peito pro bebê, porque a amamentação em livre demanda é o tipo de amamentação ideal. Inclusive, eu tô deixando aqui um card para vocês assistirem um conteúdo sobre isso. Achar que o bebê não está mamando o suficiente e complementar. Este é um outro grave erro. Como eu falei, toda vez que o bebê chora, a gente tende a achar que é fome e aí no desespero de que o bebê está passando fome, os pais começam a complementar muitas vezes sem a orientação do pediatra para fazer isso. O pediatra diz que está tudo certo, que é assim mesmo, que o bebê está ganhando peso, que o choro não é fome, mas a insegurança dos pais faz com que eles comecem a querer complementar, comecem a oferecer leite extra. E muitas vezes esse leite é oferecido pela mamadeira, que é a forma mais leve de oferecer, e aí o que acontece? Isso estimula o desmame precoce. Então, se você estiver na dúvida, estiver achando que o seu bebê não está mamando o suficiente, não complemente de cara. Converse com o pediatra, veja, os indícios de que o bebê tal não está mamando o suficiente. Tem um vídeo aqui, tô deixando o card para vocês assistirem. E aí, só depois de muito observar se é necessário, claro, pode-se recorrer à complementação. Mas não faça isso antes de esgotar todas as possibilidades. Achar que dar colo estraga. Também tem essa crença de que quando a gente dá muito colo pro bebê, principalmente desde o início da vida, a gente vai mal acostumar o bebê vai chorar por tudo, você vai ter que dar colo para tudo e depois você não vai ter liberdade de deixar o bebê no berço ou deixar o bebê no chão para poder fazer as coisas. Não é assim. Os bebês no início da vida, eles precisam de colo, eles precisam de aconchego e isso é importante, inclusive, para a segurança deles e para eles se tornarem crianças mais independentes depois. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre essa polêmica, será que dar colo estraga? Então vale a pena clicar e assistir. Outro erro, tentar regular os horários da mamada. Aconteceu isso, de um momento para o outro começou a se falar que o ideal é que o bebê mame de 3 em 3 horas, tá? E aí se criou essa ideia de que tem que se regular o início da mamada para fazer com que o bebê faça intervalos, de 3 em 3 horas entre uma mamada e outra. Na verdade, essa orientação não é o ideal para estimular a amamentação. O ideal é que a amamentação aconteça em livre demanda, ou seja, toda vez que o bebê chorar por fome, você amamenta, mesmo que o intervalo de tempo seja menor do que 3 horas. Você fazendo isso, amamentando sempre que o bebê tiver demanda por leite mesmo, você vai estimular a sua produção de leite, vai produzir mais, seu bebê vai ficar mais satisfeito e vai fazer cada vez intervalos maiores entre uma mamada e outra. Não ter rotina para aquilo que é possível criar rotina.
Acabei de falar, né, que bebês até 3 meses a gente não tem que ficar regulando o horário da mamada. E agora tô falando que a gente tem que ter uma rotina. Como fazer isso? Na verdade, é super fácil de fazer isso, pensando que você pode criar uma rotina para o seu bebê sem incluir necessariamente dentro dessa rotina os horários da mamada. Então, o que você pode fazer? Você pode ter o horário do passeio ao ar livre para o bebê tomar sol. Você pode ter o horário de colocar o bebê para soneca. Você pode ter o horário do banho do bebê. Você pode ter o horário de colocar o bebê para dormir à noite, o sono da noite. Então, todos esses outros aspectos podem ser colocados na rotina e isso ajuda muito, né, no bem-estar do bebê até 3 meses de idade. E falando ainda em rotina, um outro erro é ser muito rígido com a rotina. Também temos essa situação. Bebês até 3 meses de idade, é importante que a gente mantenha a rotina e tente mudar essa rotina o mínimo possível. Só que, claro, há situações em que o bebê, por exemplo, está passando por um momento específico. Ou ele, por exemplo, pode estar resfriado, ele pode estar com uma dor de barriga, ou ele pode estar passando por uma fase de salto de crescimento, de pico de desenvolvimento. E aí, nesses casos, a demanda do bebê acaba se tornando muito diferente. Então, ele é um bebê que pode querer dormir mais que o normal, ele pode ser um bebê que está dormindo menos que o normal. E aí, nesses casos que você percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo com o seu bebê, não tente obrigá-lo, né, forçá-lo a se encarar naquela rotina que você criou. A rotina ela é válida para os dias normais em que tudo está bem. Dias em que o bebê está passando por alguma dificuldade, você pode sim, né, jogar um pouco com a rotina e atender a demanda do bebê. Pausa para um recadinho bem importante e bem útil. Vocês já conhecem a loja Macetes de Mãe dentro do site da Amazon? Tô deixando aqui na descrição um link, só vocês entrarem lá e conferirem uma seleção de produtos que eu indico e confio que eu coloquei lá para vocês. Esperar que o bebê até 3 meses durma a noite inteira. Gente, não sonhe com isso. Na verdade, isso pode acontecer. Tem muitas famílias que são abençoadas com bebês que dormem muito bem desde as primeiras semanas de vida, mas isso é raríssimo. São raros os bebês que dormem uma noite inteira com menos de 1 ano. Então, não espere mesmo que o seu filho durma uma noite inteira se ele tiver até 3 meses ou menos de 3 meses. Dificilmente isso vai acontecer. Querer estimular o bebê. Muitos pais, principalmente aqueles de primeira viagem, quando o bebê nasce, eles já ficam, né, super entusiasmados e já querem transformar os seus filhos em mini Einsteins desde as primeiras semanas de vida. Isso é um erro. No início da vida, nos primeiros 3 meses, o bebê está vivendo aqui fora uma espécie de esterogestação. Tô deixando o card aqui para vocês clicarem e assistirem o vídeo no qual eu falo sobre teoria da esterogestação. Nessa teoria da esterogestação, o que o bebê precisa nesse período? Ele precisa de calma, de aconchego, de tranquilidade. E o que ele menos precisa nesse momento é de estímulo. Super agasalhar o bebê. Outro erro muito comum dos novos pais. Então, o bebê nasce, a gente é informado de que o bebê sente mais frio, né, do que um adulto, porque ele ainda não regula muito bem a temperatura do corpo, ele perde calor muito mais facilmente, que a gente tem que agasalhar mais o bebê do que nós estamos agasalhados. E aí, o que a gente faz? A gente entope o bebê de roupa. A gente deixa o bebê com umas 4, 5 camadas. Em algumas situações ainda liga o aquecedor e ainda enrola o bebê numa manta. E isso faz com que o bebê acabe suando muito. Em alguns casos isso pode levar inclusive até a uma desidratação do bebê. Ou então causar brotoeja no bebê. Minha dica é não super agasalhe o bebê. Então o ideal é que o bebê esteja com uma camada de roupa a mais do que o adulto, né? Sempre quando você for vestir até 3 meses de idade. Já que eu falei aqui sobre brotoeja, também deixo o convite para vocês assistirem um vídeo no qual eu falo sobre como tratar brotoeja caso aconteça com vocês o que aconteceu por aqui. Porque eu fiz exatamente isso, eu super agasalhei meu filho mais velho num período, em pleno inverno, ele teve brotoeja. E também tem a situação que eu vivi com meu segundo filho, né? Então vocês acham aí que a mãe é de segunda viagem, tem esse canal Nunca Erra, a gente também comete erros, né? A gente acaba escorregando aqui e ali justamente tentando acertar. Então o meu segundo filho nasceu no verão, só que o ar-condicionado da maternidade estava ligado no frio, eu achei que eu precisava aquecer ele mais, botar mais roupa, ele acabou suando muito e ele quase ficou desidratado, gente. Então isso aconteceu comigo, por isso eu trago o alerta para todo mundo.
Outro erro, deixar chorar. Tem muita gente que recebe o seguinte conselho: ah, se o seu bebê acordar no meio da noite, deixa chorar, deixa ele chorar um pouco, porque senão, se você for atender sempre, você vai acostumar mal e vai levar muito tempo até seu bebê dormir a noite inteira. Ou então durante o dia, ah, seu filho tá chorando no berço, deixa chorar que ele vai se acalmar sozinho. Não, gente, deixar chorar nesse início de vida não pode. Se o bebê tá chorando, ele tem uma demanda não atendida. Pode ser uma demanda de carinho, pode ser uma demanda de colo, pode ser uma demanda de atenção, pode ser algo que ele nem consiga identificar. O importante é que você vá lá e atenda essa demanda, né? Resolva o problema do seu bebê, mas não deixe ele chorando, achando que isso vai ensiná-lo a ser mais independente. Não cuidar do sono do dia. Tem muitas famílias que acham que a gente não precisa se preocupar com a soneca do bebê. O sono do dia tanto faz, a gente precisa trabalhar e cuidar e fazer bem feito o sono da noite. Inclusive, pensam que é melhor que o bebê durma mal de dia, porque assim ele vai dormir melhor à noite. Erro absurdo e muito comum. É importante que o bebê durma bem de dia, porque sonecas boas do dia fazem com que o bebê chegue no fim do dia menos estressado e aí ele vai brigar menos com o sono da noite, ele vai dormir mais relaxado e vai dormir melhor. Então, inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre a importância do sono do dia. Sugiro que vocês cliquem aqui no card ou procurem por esse vídeo na descrição do vídeo. E outro erro também muito comum e que mãe de primeira viagem que não passou por isso, que é desespero na hora da cólica. Dá um desespero, gente. Bate um pavor quando a gente vê aquele serzinho pequenininho chorando aos prantos no nosso colo, inconsolável, tremendo muitas vezes, se apertando porque tá com dor e tá com cólica. O que acontece? A gente entra em desespero, né? A gente quer resolver, quer ajudar, não sabe o que fazer, se desespera. Só que é um erro comum e que atrapalha mais ainda a solução do problema. Porque toda vez que você fica muito nervosa tentando resolver a questão da cólica do seu bebê, ele sente o seu nervosismo e ele fica mais nervoso ainda. Então, perder a cabeça na hora da cólica é também um dos 12 principais erros que a gente comete, né, com bebês até 3 meses de idade. Espero ter gostado das dicas do vídeo de hoje. Dicas aqui pesquisadas com muito carinho e com bastante experiência já no assunto. Quem gostou, claro, deixa aqui o like, né? Aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrita. E quem já é inscrita, me acompanhou até aqui, clique no alerta de novos vídeos, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu publicar. Um grande beijo e até a próxima!